Uma produção de Ana Cláudia, vozes de Heloísa Avelar, Leonardo Fernandes e Nayara Silva, auxiliar de produção, Emanuela Silva. Darwin nunca disse que o tempo foi passando e nos tornamos humanos vindo de um macaco. Apenas disse que temos um ancestral em comum, como todos os seres vivos. Um exemplo disso é o gato e o tigre, ambos felinos, com características parecidas pelo fato de terem um ancestral em comum. A seleção natural é bem resumida quando se fala a seguinte frase: o mais apto sobrevive. Digamos que temos uma girafa de pescoço longo e outra de pescoço curto. A de pescoço longo terá facilidade em pegar as folhas mais altas, as de curto não. Com isso, as de pescoço longo terão maior reprodução, que pela hereditariedade formaria mais girafas de pescoço longo. Como já dissemos, a seleção natural não ocorre do dia para a noite. Em qualquer ambiente que você for, vai encontrar animais adaptados a ele, porque a seleção natural não para. Os desertos contam com animais que conseguem suportar o calor e guardar mais água. Os animais aquáticos contam com espécies que gastam menos energia ao nadar. As savanas têm animais que vivem bem em longas distâncias. A maioria dos predadores tem olhos sem um ponto cego para que possam atacar suas presas sem perder nada. Predadores rápidos favorecem presas rápidas. Com o passar das gerações, as mudanças se espalham na população. Novas mutações acontecem e os corpos são cada vez mais diferentes. Se uma asa um pouquinho maior permite gastar menos energia, milhares de gerações após parecem ter sido projetadas para voar daquela forma. Em 1977 aconteceu uma seca nas Ilhas Galápagos. As plantas produziram sementes menores e mais duras. No mesmo período, os cientistas observaram no bico dos tentilhões vivos um aumento de 5% do que havia antes da seca. Isso resultou em um considerável sumiço dos tentilhões por não terem seu bico a favor desse período. Em 1983, houveram chuvas torrenciais e as plantas produziram sementes mais macias. Os tentilhões com bicos menores voltaram à tona. Como toda teoria tem a sua base, as bases da seleção natural são as seguintes. O DNA, uma das grandes aliadas. A análise de DNA revela que todos os seres vivos já investigados têm algum grau de parentesco com os demais. O DNA dos chimpanzés, por exemplo, comparado com o de humanos, é uma diferença de 4%. Fora eles, também temos ancestrais comuns como camundongos, répteis, insetos, plantas, bactérias e com todas as coisas analisadas até hoje. Outro aliado dessa teoria são os fósseis. Eles revelam o tempo em que cada ser registrado ali viveu, e pode ser usado para comparar com seres dos tempos de hoje. Como já sabemos, por exemplo, que as aves atuais têm como ancestral o dinossauro Theropods. Sabemos isso por espécies extintas, que parecem uma exata mistura dos dois, dando uma ideia dessa seleção natural ter ocorrido.